Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Antes de irmos para o caso de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos últimos dias têm subscrevido o meu canal. Eu tinha 29 subs há alguns dias atrás e neste momento tenho 51, por isso eu quero agradecer a todas as pessoas que têm subscrito o meu canal e obrigado, eu estou muito feliz. Mas agora, sem mais demoras, vamos então para o nosso caso de hoje, para a nossa série Solved, que é o caso da Ashley Hall. Este caso foi um caso que me chocou bastante quando eu estava a fazer a pesquisa, porque vocês já vão perceber porquê, mas a razão de eu estar a trazer este caso não é só para cobrir este caso, mas é para vocês verem como é fácil muitas vezes nós cairmos no perigo sem sequer fazermos ideia de que estamos a cair nesse perigo. A Ashley Hall era uma jovem de 17 anos. Ela era a mais velha de 3 irmãs que viviam com a mãe em Darlington, na Inglaterra. A mãe delas, a mãe da Ashley, era mãe solteira, então, como a Ashley era a mais velha das 3 irmãs, era ela que era o braço direito da mãe dela a cuidar da casa e a cuidar das irmãs. No ano de 2009 foi o ano em que houve a explosão das redes sociais, foi o ano em que as redes sociais explodiram, em que toda a gente começou a aderir ao Facebook, ao MSN e as outras redes sociais todas. E nessa altura a Ashley tinha 17 anos. Como todos os outros adolescentes da idade dela, ela estava completamente viciada no mundo online. Um dia, em outubro de 2009, ela estava no Facebook até que ela recebe um pedido de amizade de um rapaz chamado Peter Cartwright. Cartwright, aparece aqui, vocês estão a ver aqui escrito como é. Peter Cartwright. Antes dela aceitar o pedido, ela deu uma olhada no perfil, nas fotos. Ela viu que ele tinha a mesma idade que ela e estava sem camisola na foto de perfil. E, como vocês já devem estar a imaginar, a Ashley era uma jovem, era uma adolescente de 17 anos e um rapaz atraente de 17 anos, sem camisola na foto de perfil. Ela ficou completamente atraída por ele logo à primeira vista e, mesmo sem o conhecer, acabou por aceitar o pedido de amizade. Eles não tinham qualquer amigo em comum no Facebook, mas eu acredito que nesse momento a Ashley, com toda aquela atração que ela sentiu pelo rapaz, ela não tenha prestado atenção a esse grande pormenor, porque é um grande pormenor na minha opinião. Ela não tenha prestado atenção nisso e eles passaram então a ser amigos no Facebook. O perfil do Peter não era daqueles perfis que nós, à primeira vista, podemos dizer que é um perfil fake. Não, era um perfil que não levantava qualquer tipo de suspeita. Ele tinha fotos, bastante fotos, ele tinha quase 3.000 amigos, não parecia um perfil que à primeira vista parecesse suspeito ou que tenha sido criado só para lhe mandar amizade. Estão a ver, não, era um perfil que não levantava suspeita à primeira vista. Pouco tempo depois da Ashley ter aceitado o pedido de amizade, o Peter manda-lhe uma mensagem a dizer olá e a Ashley, como é óbvio, responde-lhe e a partir daí a conversa entre eles começa a fluir. A Ashley estava radiante, ela estava nas nuvens e, como é óbvio, ela contou esta novidade a todos os colegas e a todos os amigos na escola e todos eles ficaram muito felizes por ela porque a Ashley tinha a autoestima muito em baixo quando se tratava de rapazes e relações. Ela nunca tinha tido um namorado na vida e os rapazes não costumavam mostrar muito interesse nela e ela também não costumava chegar muito perto dos rapazes, ela não costumava interagir muito com os rapazes. Por isso mesmo ela estava muito feliz com tudo isto, porque finalmente ela tinha um rapaz interessado nela e ainda por cima era um rapaz que ela achava giro, que ela achava atraente. Então, como vocês devem estar a calcular, ela estava completamente radiante, completamente nas nuvens com tudo isto. A Ashley e o Peter passaram a falar todas as noites, eles conversavam imenso, eles trocavam imensas mensagens, eles falavam dos hobbies de cada um, do que cada um gostava, do que cada um não gostava, eles falavam muito e o Peter era super carinhoso com a Ashley, ele estava sempre a elogiá-la, estava sempre a dizer que ela era linda e a Ashley estava a adorar toda esta atenção que ele lhe dava, porque nunca nenhum rapaz tinha sido assim com ela, então ela estava radiante com tudo isto, ela estava completamente apaixonada por ele e não demorou muito até que o Peter perguntasse à Ashley se ela se queria encontrar pessoalmente com ele. E vocês já devem estar a imaginar qual foi a resposta da Ashley. A resposta da Ashley foi:
Obviamente que sim. Eles combinaram o local e a hora onde se iam encontrar, só que à última da hora o Peter desistiu de ir a esse encontro e desmarcou o encontro. Eu não sei se ele cancelou mesmo o encontro antes da Ashley ir ter até ao local ou se a Ashley chegou a ir até ao local e ele simplesmente não apareceu no encontro. Ele pediu 1001 desculpas à Ashley, ele disse que ele inventou uma desculpa qualquer, eu não sei qual foi a desculpa, mas ele provavelmente inventou uma desculpa qualquer. Ele pediu 1001 desculpas à Ashley e pediu-lhe uma segunda oportunidade. E a Ashley, como ela estava completamente apaixonada por ele, completamente atraída por ele, ela acabou por desculpá-lo e dar-lhe uma segunda oportunidade. E o Peter propôs à Ashley para se encontrarem na casa dele e que depois, se ela quisesse, podia dormir lá, passar lá a noite, e a Ashley acabou por dizer que sim. Quando finalmente chegou o dia do encontro, o Peter mandou uma mensagem à Ashley a perguntar se havia algum problema em ser o pai dele a ir buscá-la à casa dela, porque ele ainda não tinha carta de condução. Vocês já estão a perceber? E a Ashley disse que não havia problema absolutamente nenhum e disse que estava muito ansiosa por se encontrar com ele. Ela passou o resto do dia a preparar-se, a maquilhar-se, a vestir-se, a fazer a mala que ia levar para dormir em casa desse Peter. Tudo isto sem a mãe dela sequer suspeitar de nada. Não, a mãe dela não sabia deste rapaz, a mãe dela não sabia que ela ia dormir à casa deste rapaz, a mãe dela nem sequer sabia que ela andava a falar com um rapaz na internet. Mas por volta das 7h30 da tarde, a Ashley vai ter com a mãe a perguntar-lhe se pode dormir em casa de uma amiga nessa noite e a mãe dela disse que sim, mas com a condição dela estar em casa no dia seguinte, à hora do almoço, para almoçarem juntas. A Ashley, como era de esperar, concordou, disse que sim a tudo e voltou para o quarto para acabar de fazer a mala. E pouco tempo depois, o pai do Peter manda-lhe uma mensagem a dizer, traduzida em português, isto significa: Olá querida, é o pai do Peter, tens a certeza de que não te importas que seja eu ir buscar-te? O Peter está realmente ansioso para te ver e é ok ficares cá em casa. Isto foi o que o pai do Peter supostamente mandou à Ashley. A Ashley respondeu: Não, está tudo bem, eu não me importo. Eu confio nele, portanto, confio em si e obrigada. E passado alguns minutos, a Ashley recebe uma mensagem do Peter. O meu pai está a caminho, amor, desculpa a maneira dele ser. Ele não precisa de entrar e conhecer a tua mãe, pois não? Ele vai se atrapalhar todo, lol. Oh, estás a usar alguma roupa interior sexy para mim? A Ashley respondeu: Ok, amor, e não, ele não precisa, e ok, haha, em que carro ele vem e tu já vais ver. Ela despediu-se da mãe, ela deu um abraço à mãe, ela deu um beijo à mãe e disse que estaria em casa no dia seguinte, como combinado, à hora de almoço. Depois disso, ela saiu de casa e entrou no carro do pai do Peter e foi a última vez que a Ashley foi vista com vida. A noite passou e no dia seguinte, à hora de almoço, a mãe dela estava à espera dela para almoçarem como estava combinado e a Ashley ainda não tinha chegado a casa como estava combinado para almoçar com a mãe. A mãe da Ashley acabou por não lhe ligar nem mandar mensagem e resolveu esperar a ver se ela dava notícias, talvez ela não tivesse reparado nas horas e o tempo tivesse passado, então ela não queria ser uma mãe galinha, não queria ser uma mãe chata, então ela não telefonou, nem mandou mensagem, nem nada disso. Só que o tempo foi passando, as horas foram passando e a Ashley não dava notícias, nem sequer tinha mandado uma mensagem a dizer que vinha mais tarde e a mãe dela já começava a ficar preocupada porque a Ashley não costumava agir assim. Ela costumava sempre mandar uma mensagem quando estava atrasada, mas não, ela não tinha mandado nada, não tinha telefonado e então a mãe dela resolve pela primeira vez tentar telefonar-lhe e mandar mensagem. Só que ela telefonou, mandou mensagem e a Ashley não deu qualquer sinal de vida, não respondeu nem às mensagens, nem às chamadas. E então a mãe dela começou a ficar completamente em pânico, sem saber o que é que se estava a passar com a filha realmente e onde é que ela estava realmente. Como a Ashley não atendia nem respondia às mensagens, a mãe dela resolveu ligar para os amigos da Ashley para lhes perguntar se eles sabiam onde é que ela estava ou se faziam ideia
para onde é que ela tinha ido ou com quem estava, e todos eles disseram que não sabiam de absolutamente nada. A única coisa que eles sabiam é que ela tinha ido encontrar-se com um rapaz que ela tinha conhecido na internet. Foi nessa altura que a mãe da Ashley ficou completamente em pânico, completamente desesperada. Ela não fazia ideia de quem era esse rapaz. A Ashley nunca lhe tinha falado de rapaz absolutamente nenhum. Ela não fazia ideia de quem poderia ser esse rapaz. Então ela resolveu ir até ao perfil de Facebook da Ashley para tentar descobrir quem era esse rapaz. Lá ela encontrou o perfil do Peter, ela deu uma olhada no perfil e ela reparou que a Ashley não tinha interagido com o perfil do Peter. Ou seja, ela não estava identificada em fotos com ele, ela não estava identificada em publicações, ela não tinha interagido com o perfil do Peter, mas isso não significava que ela não tivesse interagido com ele por mensagem em privado. Como vocês devem estar a perceber, a mãe dela estava completamente em pânico, ela não sabia o que é que devia de fazer. A única coisa que a mãe da Ashley podia continuar a fazer era continuar a ligar à Ashley, a continuar a mandar-lhe mensagens, na esperança que ela tivesse simplesmente se esquecido das horas e que estivesse entusiasmada com o rapaz e se tivesse esquecido completamente e que daqui a nada ela entraria em casa. A esperança que ela tinha era que a filha entrasse em casa a qualquer momento. Ela continuou a ligar, imensas vezes, até que finalmente alguém atendeu o telefone, mas infelizmente quem atendeu o telefone não era a Ashley. Quem atendeu o telefone foi um polícia e esse polícia rapidamente percebeu que quem estava ao telefone era a mãe da Ashley e que estava bastante preocupada. Então ele deu-lhe a terrível notícia de que tinham encontrado o corpo da Ashley. A Ashley tinha sido assassinada cerca de 1 hora depois de ter sido levada de casa dela. O corpo dela foi encontrado completamente vestido, ela estava completamente vestida, ela tinha sido violada, mas a verdadeira causa da morte tinha sido o estrangulamento. Como vocês já devem ter percebido, e provavelmente já tinham percebido antes, este Peter não era a pessoa que a Ashley pensava que ele era e este encontro não acabou da melhor maneira, nem da maneira que a Ashley sonhava que acabasse. A polícia encontrou o corpo da Ashley de uma maneira bastante estranha. Eles não encontraram o corpo dela porque andavam à procura dela, eles encontraram o corpo dela de uma outra forma, de uma forma bastante estranha que eu agora vos vou contar. Na manhã do dia 27 de outubro de 2009, um homem foi detido por ter cometido uma infração no trânsito. Eu não sei que infração foi, mas provavelmente passou um sinal vermelho ou uma coisa assim. Como a polícia tinha a matrícula do carro dele, ele foi rapidamente localizado e detido pela polícia muito rapidamente. Enquanto ele estava na cela, ele decidiu ligar para a esquadra onde ele estava e quando o polícia atendeu, ele disse que tinha matado uma pessoa na noite anterior e que precisava de falar com alguém do CID, ou seja, do Departamento de Investigação Criminal. O polícia rapidamente disse para ele se calar, para não dizer mais nada, e levou-o para uma sala onde estavam câmaras de vigilância e gravadores de áudio, porque se ele ia confessar um crime, era importante que tudo isso ficasse gravado. O homem que aparece neste vídeo chama-se Peter Chapman, ele tem 32 anos e é um sem-abrigo. Durante o interrogatório, ele confessou que tinha falado com a Ashley no Facebook usando um perfil falso onde se chamava Peter Cartwright. Ou seja, este rapaz atraente, jovem de 17 anos, pelo qual a Ashley estava completamente atraída e apaixonada, era na verdade um homem de 32 anos e não tinha nada a ver com aquele jovem de 17 anos que a Ashley tinha conhecido na internet. Este homem já tinha tentado marcar encontros com muitas outras adolescentes. A Ashley não foi a única, não foi a primeira e não iria ser a última. Ele já tinha marcado encontros com muitas outras adolescentes. Algumas semanas antes dele combinar encontrar-se pessoalmente com a Ashley, ele tinha tentado encontrar-se pessoalmente com uma outra jovem de 15 anos. Ele tinha falado com ela no Facebook, usando o mesmo perfil falso, as mesmas fotos, o mesmo nome. Ele tinha falado com ela e tinha-lhe proposto também um encontro num parque de estacionamento. Só que quando essa rapariga foi até esse parque de estacionamento e ela viu que dentro do carro estava um homem muito mais velho que não tinha nada a ver com aquele com quem ela tinha conversado no Facebook, ela correu dali e fugiu dali. O Peter começou a perceber que este plano dele não dava certo, porque sempre que ele
tentava marcar um encontro com uma adolescente. Elas vinham até ao local, mas sempre que elas viam que quem estava à espera delas era um homem mais velho e não era aquele com quem elas tinham falado no Facebook, ele começou a perceber que isso não ia dar, elas fugiam sempre, então ele tinha que arranjar um novo plano para a próxima vítima, e essa próxima vítima acabou por ser a Ashley, e ele precisava de encontrar uma forma de fazer com que ela entrasse dentro do carro com um homem de 32 anos que ela não conhecia de absolutamente lado nenhum. Então foi aí que ele teve a brilhante ideia de fingir ser o pai do Peter. Ele esforçou-se bastante neste plano, ele comprou um segundo telemóvel para fingir ser o pai do Peter, para mandar aquelas mensagens à Ashley, e o que é certo é que o plano acabou por resultar e a Ashley acabou por entrar no carro de um homem de 32 anos que ela não conhecia de absolutamente lado nenhum. Depois dela ter entrado no carro, nós não sabemos bem o que é que aconteceu durante a viagem, nós não sabemos o que é que eles conversaram, se ela tentou fugir do carro, se ela tentou sair do carro. Nós não sabemos o que é que aconteceu durante a viagem, mas sabemos como é que terminou. O Peter conduziu até àquele campo, até àquela área isolada. Lá ele obrigou a Ashley a sair do carro, ele puxou-a para fora do carro, ele atou-lhe as mãos e os pés com fita cola, daquela fita cola mesmo forte, e depois, como era de esperar, ele violou-a. Depois dele a violar, ele tirou-lhe a fita cola das mãos e dos pés, ele tirou-lhe a fita cola e obrigou-a a vestir-se, ok? Ele obrigou que ela se vestisse. E depois dela estar vestida, ele colocou-lhe novamente a fita cola à volta das mãos. E foi aí que ele começou a enrolar fita cola à volta da cara da Ashley, a tapar-lhe os olhos, o nariz e a boca, até ela não conseguir respirar de todo. Daí a causa da morte ser estrangulamento, ou seja, ela morreu por falta de ar. Depois dela estar morta, ele retirou a fita cola da cara dela, das mãos, dos pés, ele tirou a fita cola toda e moveu o corpo para trás da cerca onde ele foi encontrado depois. Ele conduziu durante a noite toda, ele conduziu a noite inteira, ele andou às voltas para trás, para a frente, até que na manhã seguinte ele acabou por ser detido pela polícia, como eu já vos disse, e foi levado para a esquadra e foi aí que ele confessou o crime. Quando a polícia fez a investigação ao carro, eles encontraram imensas coisas da Ashley, ele nem sequer se deu ao trabalho de esconder aquelas coisas. A polícia encontrou o telemóvel dela, encontrou a mala que ela tinha levado para a casa do Peter, para supostamente passar lá à noite. Encontrou também o resto da fita cola que ele tinha usado para enrolar as mãos e os pés da Ashley. E também encontrou a fita cola que ele tinha enrolado à cara dela, e essa fita cola estava cheia de cabelos, porque ele enrolou à volta da cabeça dela e depois arrancou, então arrancou-lhe cabelos. O carro estava cheio de lixo, estava cheio de embalagens de fast food que ele comeu e jogou para o banco de trás, estava completamente cheio de lixo. E a polícia também encontrou um preservativo usado, escondido dentro de uma caixa de CDs. Ou seja, ele não se deu ao trabalho de esconder o telemóvel, nem a fita cola, nem a mala da Ashley, mas deu-se ao trabalho de esconder o preservativo, o que é muito estranho. Vocês não acham que é estranho? Nesta altura, a polícia ainda não tinha localizado o corpo da Ashley e então eles resolveram pedir ao Peter que os levasse até ao corpo da Ashley. E ele, como tinha confessado o crime, obviamente levou-os até ao corpo e assim, 48 horas depois da Ashley ter sido assassinada, o corpo dela foi encontrado. O Peter, ele tinha um certo ódio a mulheres. Ele queria de alguma forma castigar as mulheres, não se sabe porquê, mas no perfil fake dele, no perfil do Peter Cartwright, ele tinha, como eu disse no início, 3.000 amigos e a maioria desses amigos eram mulheres, com idades entre os 13 e os 17 anos. Quando a polícia fez uma investigação ao computador dele, ao computador que ele usava para falar com essas raparigas todas, a polícia encontrou milhares de fotos indecentes de meninas, raparigas. Ele ganhava a confiança dessas meninas, dessas adolescentes, dessas mulheres e depois pedia-lhe as fotos e como elas estavam completamente caidinhas por ele, por esse Peter de 17 anos, elas acabavam por enviar as fotos. E ele estava a marcar encontros com essas raparigas todas. Ele tinha basicamente encontros com essas raparigas, com essas mulheres, com essas crianças todos os dias. Ele tinha muitos encontros agendados. O Peter confessou ter matado a Ashley, ele mostrou onde é que estava o corpo, ele confessou. Ele foi condenado no dia 8 de março de 2010 por ter
raptado, violado e matado a Ashley. E na prisão ele escreveu cartas e nessas cartas ele lamentava-se muito. Ele dizia que a vida na prisão era uma seca e ele dizia que não havia PlayStation e que os canais da televisão eram muito poucos e que não dava nada de jeito e que a vida na prisão era uma seca e que ele estava farto de estar lá. E foi também nessa carta que ele confessou ter matado a Ashley porque ela lhe fazia lembrar uma ex-namorada dele. Ele disse que apenas colocou fita cola à volta da boca dela para ela se calar porque ele estava farto de a ouvir e não era a intenção dele matá-la, o que é obviamente mentira, porque ele colocou fita cola à volta dos olhos, à volta da boca, à volta do nariz, portanto era para matar sim. Mas bom pessoal, este foi o caso, espero que vocês tenham aprendido de alguma forma alguma coisa com este caso e deixem o vosso like, comentem, subscrevam, ativem o sininho das notificações, comentem aí em baixo sugestões de casos que vocês querem que eu fale e até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau!